Capítulo 5º. Regras relativas à explicação dos fatos sociais. A constituição das espécies é essencialmente um modo de agrupar os fatos a fim de facilitar a sua interpretação. A morfologia social encara os verdadeiros problemas da explicação científica. Qual é o método desta? 1. Caráter finalista das explicações em vigor. A utilidade de um fato não explica a sua existência. Dualidade das duas questões, estabelecida pelos fatos de sobrevivência, pela independência do órgão e da função, e a diversidade de serviços que pode prestar sucessivamente uma mesma instituição. Necessidade da investigação das causas eficientes dos fatos sociais. Importância preponderante destas causas em sociologia, demonstrada pela generalidade das práticas sociais, mesmo as mais minuciosas. A causa eficiente deve, portanto, ser determinada independentemente da função, porque deve a primeira investigação preceder a segunda, utilidade desta última. 2. Caráter psicológico do método de explicação geralmente seguido. Este método desconhece a natureza do fato social, que é irredutível aos fatos puramente psíquicos em virtude da sua definição. Os fatos sociais só podem ser explicados por fatos sociais. Como isto acontece, mesmo que a sociedade não tenha por matéria mais do que consciências individuais. Importância da associação que dá nascimento a um novo ser e a uma nova ordem de realidades. Solução de continuidade entre a sociologia e a psicologia, análoga à que separa a biologia das ciências físico-químicas. Se esta proposição se aplica ao fato da formação da sociedade. Relação positiva entre os fatos psíquicos e os fatos sociais. Os primeiros são a matéria indeterminada que o fator social transforma em exemplos. Se os sociólogos lhes atribuíram um papel mais direto na gênese da vida social, é porque tomaram por fatos puramente psíquicos estados de consciência que são apenas fenômenos sociais transformados. Outras provas em apoio da mesma proposição. 2 pontos. Primeiro, independência dos fatos sociais em relação ao fator ético, o qual é de ordem orgânico-psíquica. Segundo, a evolução social não é explicável por causas puramente psíquicas, enunciado das regras sobre esta questão. É por estas regras serem desconhecidas que as explicações sociológicas têm um caráter demasiado geral que as desacredita. Necessidade de uma cultura propriamente sociológica. 3. Importância primária dos fatos de morfologia social nas explicações sociológicas. 2 pontos. O meio interno é a origem de todo o processo social de alguma importância. Papel particularmente preponderante do elemento humano desse meio. O problema sociológico consiste, portanto, e sobretudo, em encontrar as propriedades deste meio que têm mais influências sobre os fenômenos sociais. 2 espécies de características correspondem em particular a esta condição. 2 pontos. O volume da sociedade e a densidade dinâmica medida pelo grau de coalescência dos segmentos. Os meios internos secundários, as suas relações com o meio geral e o detalhe da vida coletiva. Importância desta noção de meio social. Se a rejeitamos, a sociologia deixa de poder estabelecer relações de causalidade, mas apenas relações de sucessão, não comportando a previsão científica. 2 pontos. Exemplos tirados de Comte e de Spencer. Importância desta mesma noção para explicar como pode variar o valor útil das práticas sociais sem depender de arranjos arbitrários. Relações desta questão com a dos tipos sociais. A vida social, assim concebida, depende de causas internas. 4. Caráter geral desta concepção sociológica. Para Hobbes, a ligação entre o psíquico e o social é sintética e artificial. Para Spencer e para os economistas, a ligação é natural, mas analítica. Para nós, é natural e sintética. Como estas 2 características são conciliáveis?
Consequências gerais que daqui resultam. 1. A maioria dos sociólogos julgam ter explicado os fenômenos logo que mostraram para que servem e o papel que desempenham. Raciocina-se como se eles só existissem para desempenhar esse papel e tivessem como única causa determinante o sentimento claro ou confuso dos serviços que são chamados a prestar. É por isso que se julga ter dito tudo o que é necessário para os tornar inteligíveis quando se estabeleceu a realidade desses serviços e se mostrou a que necessidade social satisfazem. Conte, por exemplo, reduz toda a força progressiva da espécie humana à tendência fundamental, abre aspas, que incita diretamente o homem a melhorar continuamente e sob todos os aspectos a situação em que se encontra, fecha aspas. E Spencer, ao desejo de uma maior felicidade. É em virtude desse princípio que explica a formação da sociedade pelas vantagens que resultam da cooperação, a instituição do governo pela utilidade que há em regularizar a cooperação militar, as transformações porque passou a família pela necessidade de conciliar cada vez mais perfeitamente os interesses dos pais, dos filhos e da sociedade. Porém, este método confunde duas questões muito diferentes. Mostrar a utilidade de um fato não é explicar como nasceu, nem como é o que é, pois as funções para que serve supõem as propriedades específicas que o caracterizam, mas não o criam. A nossa necessidade das coisas não pode fazer que sejam assim ou de outro modo, e, por conseguinte, não é tal necessidade que pode extraí-las do nada e conferir-lhes existência. Esta depende de causas de um outro gênero. O sentimento que temos da sua utilidade bem pode incitar-nos a fazer atuar estas causas e a aproveitar os resultados que implicam, mas não a suscitar estes resultados a partir do nada. Esta proposição é evidente quando se trata apenas de fenômenos materiais ou mesmo psicológicos. Também ela não seria contestada em sociologia se os fatos, dada a sua imaterialidade extrema, não nos parecessem, erradamente, destituídos de qualquer realidade intrínseca. Como só vemos neles combinações puramente mentais, julgamos que devem surgir por si mesmos logo que pensemos neles, pelo menos se os achamos úteis. Mas como cada um deles é uma força e domina a nossa, pois é dotado de uma natureza que lhe é própria, nem o desejo nem a vontade bastam para lhe dar existência. Mesmo assim, é necessário que forças capazes de produzir esta força determinada, naturezas capazes de produzir esta natureza especial existam. Só com esta condição será isso possível. Para revivar o espírito da família onde este enfraqueceu, não basta que todos compreendam as suas vantagens. É necessário fazer agir diretamente as causas que, só elas, são suscetíveis de o engendrar. Para restituir a um governo a autoridade que lhe é necessária, não basta sentir esta necessidade. É preciso voltar-se para as únicas fontes de onde deriva qualquer autoridade, isto é, constituir tradições, um espírito comum, etc., etc. E para tal, é preciso retroceder ainda mais na cadeia das causas e dos efeitos, até se encontrar um ponto em que a ação do homem possa inserir-se eficazmente. O que nos mostra bem este dualismo, destas duas ordens de investigações, é que um fato pode existir sem servir para nada, por nunca ter sido aplicado a nenhum fim vital ou por, depois de ter sido útil, ter perdido toda a utilidade, continuando a existir unicamente pela força do hábito. De fato, há ainda mais remanescências na sociedade que no organismo. Há mesmo casos em que um costume ou uma instituição social mudam de funções sem por isso mudarem de natureza. A regra "Pater est quem justae nuptia declarant" permaneceu materialmente no nosso código, idêntica àquilo que era no velho direito romano. Mas, ao passo que então tinha como objetivo salvaguardar os direitos de propriedade do pai sobre os filhos da mulher legítima, é bem mais
os direitos dos filhos que protege hoje em dia. O juramento começou por ser uma espécie de prova jurídica para se tornar simplesmente uma forma solene e imponente de testemunho. Desde há séculos que os dogmas religiosos do cristianismo não mudaram, mas o papel que desempenham nas nossas sociedades modernas já não é o mesmo que na Idade Média. Da mesma forma, ainda, as palavras servem para exprimir ideias novas sem que a sua contextura se modifique. De resto, é uma proposição tão verdadeira em sociologia como em biologia, que o órgão é independente da função, isto é, que, embora permanecendo o mesmo, ele pode servir para fins diferentes. Isto significa que as causas que o fazem existir são independentes dos fins para que serve. Não pretendemos dizer que as tendências, as necessidades ou os desejos dos homens jamais intervêm de uma maneira ativa na evolução social. Pelo contrário, não há dúvida de que lhes é possível, conforme a maneira como pensam sobre as condições de que depende um fato, apressar ou moderar o seu desenvolvimento. Porém, e além de nunca poderem fazer alguma coisa de nada, a sua própria intervenção, quaisquer que sejam os seus efeitos, só pode ter lugar em virtude de causas eficientes. Como efeito, uma tendência só pode contribuir, mesmo nesta medida restrita, para a produção de um fenômeno novo, se ela própria for nova, quer se tenha constituído inteiramente de novo, quer seja devida a alguma transformação de uma tendência anterior. Porque, a menos que se postule uma harmonia pré-estabelecida verdadeiramente providencial, não se pode admitir que, desde a origem, o homem trouxesse em si, em estado virtual, mas prestes a despertar ao apelo das circunstâncias, todas as tendências cuja oportunidade devia fazer sentir-se no decorrer da evolução. Ora, uma tendência é, também ela, uma coisa. Não pode, pois, constituir-se nem modificar-se só porque a julgamos útil. É uma força que tem a sua natureza própria. Para que esta natureza seja suscitada ou alterada, não basta que nisso achemos alguma vantagem. Para determinar tais modificações, é necessário que atuem causas que as impliquem fisicamente. Explicamos os progressos constantes da divisão do trabalho social, mostrando que são necessários para que o homem possa manter-se nas novas condições de existência em que se acha colocado, à medida que avança na história. Atribuímos, pois, a esta tendência, a que se chama muito impropriadamente o instinto de conservação, um papel importante na nossa explicação. Mas, primeiro, ela nunca poderia explicar por si só a especialização, mesmo a mais rudimentar, pois ela nada pode se as condições de que depende este fenômeno não se encontram já realizadas, isto é, se as diferenças individuais não aumentarem suficientemente devido à indeterminação progressiva da consciência comum e das influências hereditárias. Seria até necessário que a divisão do trabalho já tivesse surgido para que a sua utilidade fosse notada e a sua necessidade se fizesse sentir. E o simples desenvolvimento das divergências individuais, implicando uma maior diversidade de gostos e de aptidões, devia necessariamente provocar este primeiro resultado. Mas, além disso, o instinto de conservação não veio por si só e sem causa fecundar este primeiro germe de especialização. Se orientou e nos orientou nesta nova via, foi primeiro porque o caminho que seguia e nos fazia seguir anteriormente se achou como bloqueado, pois a maior intensidade da luta, devido à maior condensação das sociedades, tornou cada vez mais difícil a sobrevivência dos indivíduos que continuavam a dedicar-se às tarefas gerais. Foi assim obrigado a mudar de direção. Por outro lado, se desviou e se preferiu desviar a nossa atividade no sentido de uma divisão do trabalho cada vez mais desenvolvida, é porque era também o sentido de menor resistência. As outras soluções possíveis eram a emigração, o suicídio, o crime. Ora, em regra, os laços que nos ligam ao nosso país, à vida, a simpatia que temos pelos nossos semelhantes,
são sentimentos mais fortes e mais resistentes que os hábitos que podem afastar-nos de uma especialização mais estrita. Eram, portanto, estes últimos que deviam inevitavelmente ceder a cada impulso que se produzia. Logo, não voltamos nem mesmo parcialmente ao finalismo, pois não nos recusamos a dar lugar às necessidades humanas nas explicações sociológicas, pois elas só podem influir na evolução social se evoluírem também, e as modificações por que passam não podem ser explicadas senão por causas que nada têm de final. Porém, mais convincente ainda que as considerações precedentes é a própria prática dos fatos sociais. Onde reina o finalismo, reina também uma maior ou menor contingência, pois não há fins, e ainda menos meios, que se imponham necessariamente a todos os homens, mesmo supondo-os colocados nas mesmas circunstâncias. No mesmo meio, cada indivíduo, conforme o seu temperamento, adapta-se à sua maneira, que prefere a qualquer outra. Um tentará modificá-lo a fim de o pôr em harmonia com as suas necessidades. Outro preferirá modificar a si mesmo e refrear os desejos. Para chegar ao mesmo fim, quantas vias diferentes podem ser e são efetivamente seguidas? Se fosse, pois, verdade que o desenvolvimento histórico se processa em vista de fins clara ou obscuramente sentidos, os fatos sociais deveriam apresentar a mais infinita diversidade e qualquer comparação deveria ser quase impossível. Ora, é o contrário que é verdade. Sem dúvida, os acontecimentos exteriores, cuja trama constitui a parte superficial da vida social, variam de um povo para outro. Mas é assim que cada indivíduo tem a sua história, embora as bases da organização física e moral sejam as mesmas para todos. De fato, quando se entrou um pouco em contato com os fenômenos sociais, fica-se, pelo contrário, surpreendido com a espantosa regularidade com que eles se reproduzem nas mesmas circunstâncias. Mesmo as práticas mais minuciosas e aparentemente mais pueris se repetem com a mais espantosa uniformidade. Certa cerimônia nupcial, puramente simbólica, ao que parece, como o rapto da noiva, encontra-se exatamente em toda parte onde existe um certo tipo familiar, ligado, por sua vez, a toda uma organização política. Os costumes mais estranhos, como a covat, o levirato, a exogamia e etc., observam-se entre os povos mais diversos e são sintomáticos de um certo estado social. O direito de fazer testamento surge numa determinada fase da história e, de acordo com as restrições mais ou menos importantes que o limitam, pode dizer-se em que momento da evolução social nos encontramos. Seria fácil multiplicar os exemplos. Ora, esta generalidade das formas coletivas seria inexplicável se as causas finais tivessem em sociologia a preponderância que se lhes atribui. Desta forma, quando tentamos explicar um fenômeno social, devemos investigar separadamente a causa eficiente que o produz e a função que ele desempenha. Preferimos servir-nos do termo função em vez do de fim ou de objetivo, precisamente porque os fenômenos sociais não existem geralmente em vista dos resultados úteis que produzem. O que é necessário determinar é se existe correspondência entre o fato considerado e as necessidades gerais do organismo social e em que consiste esta correspondência, sem nos preocuparmos em saber se foi ou não intencional. Todas essas questões de intenção são, aliás, demasiado subjetivas para poder ser tratadas cientificamente. Estas duas ordens de problemas devem não só ser desligadas uma da outra, como convém, em geral, tratar a primeira antes da segunda. Essa ordem corresponde com efeito à dos fatos. É natural que se procure a causa de um fenômeno antes de tentar determinar os seus efeitos. Este método é tanto mais lógico quanto, uma vez resolvida a primeira questão, esta ajudará frequentemente a resolver a segunda. Com efeito, o laço de solidariedade que une a causa ao efeito tem um caráter de reciprocidade que não tem sido suficientemente reconhecido.
Sem dúvida, o efeito não pode existir sem a causa, mas esta, por sua vez, tem necessidade do efeito. É dela que este tira a sua energia, mas também, às vezes, lhe restitui, e, por conseguinte, não pode desaparecer sem que ela se ressinta com isso. Por exemplo, a reação social que a pena constitui é devida à intensidade dos sentimentos coletivos que o crime ofende. Mas, por outro lado, tem como função útil conservar estes sentimentos no mesmo grau de intensidade, pois não tardariam a enfraquecer se as ofensas que sofrem não fossem castigadas. Da mesma forma, à medida que o meio social se torna mais complexo e mais instável, as tradições e as crenças adquiridas desmoronam-se, tornam-se algo de mais indeterminado e flexível, e as faculdades de reflexão desenvolvem-se. Mas estas mesmas faculdades são indispensáveis às sociedades e aos indivíduos para que se adaptem a um meio mais móvel e mais complexo. À medida que os homens são obrigados a produzir um trabalho mais intenso, os produtos deste trabalho tornam-se mais numerosos e de qualidade superior. Mas estes produtos, melhores e mais abundantes, são necessários para compensar as energias despendidas por este trabalho mais considerável. Assim, longe de a causa dos fenômenos sociais consistir numa antecipação mental da função de que eles são chamados a desempenhar, esta função consiste, pelo contrário, num grande número de casos, pelo menos, em conservar a causa pré-existente de que derivam. Portanto, se a segunda já for conhecida, encontrar-se-á mais facilmente a primeira. Todavia, se só se deve proceder à determinação da função em segundo lugar, ela não deixa de ser necessária para que a explicação do fenômeno seja completa. Com efeito, se não é a utilidade do fato o que o faz existir, é geralmente necessário que ele seja útil para manter-se, pois basta que não sirva para nada para ser, por isso mesmo, prejudicial, visto que, neste caso, custa sem nada render. Se, portanto, a generalidade dos fenômenos sociais tivesse esse caráter parasitário, o orçamento do organismo estaria em déficit e a vida social seria impossível. Logo, para desta apresentar um conhecimento satisfatório, é preciso mostrar como os fenômenos que constituem a sua matéria concorrem entre si, de forma a pôr a sociedade em harmonia consigo mesma e com o exterior. Sem dúvida, a fórmula corrente, que define a vida como uma correspondência entre o meio interno e o meio externo, não é senão aproximada. Contudo, é verdadeira em geral e, portanto, para explicar um fato de ordem vital, não basta mostrar a causa de que depende. É ainda necessário, pelo menos na maior parte dos casos, achar a parte que lhe cabe no estabelecimento desta harmonia geral. 2. Distinguidas estas duas questões, temos de determinar o método segundo o qual devem ser resolvidas. O método de explicação, geralmente seguido pelos sociólogos, ao mesmo tempo que finalista, é essencialmente psicológico. Estas duas tendências são solidárias. Com efeito, se a sociedade é apenas um sistema de meios instituídos pelos homens em vistas de certos fins, estes fins só podem ser individuais, pois antes da sociedade só podiam existir indivíduos. Portanto, é do indivíduo que emanam as ideias e as necessidades que determinaram a formação das sociedades. E, se tudo provém dele, é necessariamente através dele que tudo deve ser explicado. Aliás, na sociedade só existem consciências particulares. É, portanto, nestas últimas que se encontra a fonte de toda a evolução social. Logo, as leis sociológicas não poderão ser senão um corolário das leis mais gerais da psicologia. A explicação suprema da vida coletiva consistirá em mostrar como ela deriva da natureza humana em geral, seja deduzindo-a diretamente dela sem observação prévia, seja atribuindo-lhe-a depois de a ter observado. Tais termos são mais ou menos textualmente os utilizados por Augusto Comte para caracterizar o seu método. Diz ele, abre aspas, visto que o fenômeno social, concebido na totalidade, não é no fundo,
senão um simples desenvolvimento da humanidade, sem qualquer espécie de criação de faculdades, como mais acima estabeleci, todas as disposições efetivas que a observação sociológica poderá sucessivamente revelar, deverão, portanto, reencontrar-se, pelo menos em germen, neste tipo primordial que a biologia elaborou antecipadamente para a sociologia. Fecha aspas. É que, segundo ele, o fato dominante da vida social é o progresso, e este, por outro lado, depende de um fator exclusivamente psíquico, a saber, a tendência que leva o homem a desenvolver cada vez mais a sua natureza. Os fatos sociais derivam até de modo tão imediato da natureza humana que, durante as primeiras fases da história, poderiam dela ser diretamente deduzidos sem que fosse necessário recorrer à observação. É verdade que Comte confessou ser impossível aplicar este método dedutivo aos períodos mais avançados da evolução. Mas esta impossibilidade é puramente prática, provendo o fato de a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada se tornar demasiado grande para que o espírito humano, se tentasse percorrer essa distância sem guia, não se arriscasse a perder-se. Mas a relação entre as leis fundamentais da natureza humana e os resultados finais do progresso não deixa de ser analítica. As formas mais complexas da civilização não são senão vida psíquica desenvolvida. Por isso mesmo, quando as teorias da psicologia não podem bastar como premissas do raciocínio sociológico, elas constituem a pedra de toque única que permite pôr à prova a validade das proposições estabelecidas indutivamente. Abre aspas. Nenhuma lei de sucessão social, fecha aspas, diz Comte, abre aspas, indicada pelo método histórico, mesmo com toda a autoridade possível, deverá ser finalmente admitida, se não após ter sido relacionada de forma direta ou indireta, mas sempre incontestável, com a teoria positiva da natureza humana. Fecha aspas. Portanto, é sempre a psicologia que terá a última palavra. É o mesmo método seguido por Spencer. Com efeito, segundo este, os dois fatores primários dos fenômenos sociais são o meio cósmico e a constituição física e moral do indivíduo. Ora, o primeiro só pode influir na sociedade através do segundo, que é, deste modo, o motor essencial da evolução social. Se a sociedade se forma, é para permitir ao indivíduo realizar a sua natureza, e todas as transformações pelas quais passou não têm outro fim senão o de tornar esta realização mais fácil e mais completa. Foi em virtude deste princípio que, antes de proceder a qualquer pesquisa sobre a organização social, Spencer achou por bem dedicar quase todo o primeiro tomo dos seus Princípios de Sociologia ao estudo do homem primitivo físico, emocional e intelectual. Abre aspas. A ciência da sociologia, fecha aspas, diz ele, abre aspas, parte das unidades sociais submetidas às condições que vimos, constituídas fisicamente, emocionalmente e intelectualmente, e de posse de certas ideias cedo adquiridas e dos sentimentos correspondentes, fecha aspas. E é em dois destes sentimentos, o temor dos vivos e o temor dos mortos, que ele encontra a origem do governo político e do governo religioso. Admite, é verdade, que uma vez formada, a sociedade reage sobre os indivíduos, mas daí não advém que ela tenha o poder de engendrar diretamente o mínimo fato social. Deste ponto de vista, só tem eficácia por intermédio das modificações que determina no indivíduo. Portanto, é sempre da natureza humana, ou primitiva ou derivada, que tudo dimana. Aliás, esta ação que o corpo social exerce sobre os seus membros não pode ter nada de específico, dado que os fins políticos não são nada em si mesmos, mas uma simples expressão resumida dos fins individuais. Portanto, ela não pode ser senão uma espécie de retorno da atividade privada sobre si mesma. Sobretudo nas sociedades industriais que têm precisamente como objetivo restituir o indivíduo a si próprio e aos seus impulsos naturais, libertando-o de qualquer obrigação social. Não se vê em que ela possa consistir. É um princípio que não está apenas na base destas grandes doutrinas de sociologia geral,
inspira igualmente um número avultado de teorias particulares. Assim, explica-se vulgarmente a organização familiar pelos sentimentos que os pais têm pelos seus filhos e os segundos pelos primeiros. A instituição do casamento pelas vantagens que oferece aos esposos e sua descendência. O castigo pela cólera que no indivíduo provoca qualquer lesão grave dos seus interesses. Toda a vida econômica, tal como os economistas a concebem e explicam, em especial os da escola ortodoxa, está decisivamente dependente deste fator puramente individual, o desejo da riqueza. E se tratar de moral, consideram-se os deveres do indivíduo para consigo próprio a base da ética? E de religião? Vê-se nela um resultado das impressões que as grandes forças da natureza ou certas personalidades eminentes despertam no homem, etc., etc.? Mas tal método só é aplicável aos fenômenos sociológicos desnaturando-os. Para ter a prova disso, basta reportarmos-nos à definição que demos, visto que a sua característica essencial reside no poder que tem de exercer do exterior uma pressão sobre as consciências individuais. É porque delas não derivam, e logo a sociologia não é um corolário da psicologia. Porque este poder de constrangimento testemunha que exprimem uma natureza diferente da nossa, pois só penetram em nós pela força, ou pelo menos exercendo sobre nós uma maior ou menor pressão. Se a vida social fosse um mero prolongamento do ser individual, não haveríamos, assim, retornar à sua fonte e invadi-la impetuosamente. Dado que a autoridade perante a qual o indivíduo se inclina quando age, sente ou pensa socialmente, dominam até esse ponto, é porque é um produto de forças que o ultrapassam e que, por consequência, não pode apreciar. Não é dele que pode vir esse impulso exterior a que está submetido. Logo, não é o que se passa nele que o poderá explicar. É verdade que não somos incapazes de nos reprimir a nós próprios. Podemos refrear as nossas tendências, os nossos hábitos, os nossos instintos até, e impedir o seu desenvolvimento mediante um ato de inibição. Mas não deve confundir os atos inibitivos com aqueles que constituem a obrigação social. O processo dos primeiros é centrífugo, o dos segundos, centrípeto. Elaboram-se na consciência individual e tendem em seguida a exteriorizar-se. Os outros são inicialmente exteriores no indivíduo, mas tendem depois a moldá-lo do exterior à sua imagem. A inibição é, se quisermos, o meio pelo qual a obrigação social produz os seus efeitos psíquicos. Não é essa obrigação. Uma vez afastado o indivíduo, resta-nos apenas a sociedade. É, pois, na natureza da própria sociedade que deve procurar-se a explicação da vida social. Efetivamente, concebe-se que, por ultrapassar infinitamente o indivíduo, tanto no tempo como no espaço, ela esteja em condições de impor-lhe as maneiras de agir e de pensar que a sua autoridade consagrou. Esta pressão, que é o sinal distintivo dos fatos sociais, é a que todos exercem sobre cada um. Já que os únicos elementos que formam a sociedade são indivíduos, dir-se-á que a origem dos fenômenos sociológicos só pode ser psicológica. Raciocinando assim, também se pode afirmar que os fenômenos biológicos se explicam analiticamente pelos fenômenos inorgânicos. Com efeito, é bem certo que não há, na célula viva, senão moléculas de matéria bruta. Simplesmente estão associadas, e é esta associação que é a causa desses fenômenos novos que caracterizam a vida e cujo germe é impossível encontrar em qualquer dos elementos associados. É que um todo não é idêntico à soma das suas partes. É algo de diferente, cujas propriedades diferem das que revelam as partes de que é composto. A associação não é, como por vezes se pensou, um fenômeno por si mesmo infecundo que consiste simplesmente em relacionar exteriormente fatos adquiridos e propriedades constituídas.
Não será antes, pelo contrário, a origem de todas as novidades que se foram produzindo sucessivamente no decorrer da evolução geral das coisas? Que diferenças há entre os organismos inferiores e os outros, entre o ser vivo organizado e o simples plastídeo, entre este e as moléculas inorgânicas que o compõem, se não diferenças de associação? Em última análise, todos estes seres se decompõem em elementos da mesma natureza, mas estes elementos encontram-se aqui justapostos, ali associados de uma maneira, ali de outra. Temos até o direito de perguntar a nós próprios se esta lei não se aplica até mesmo no mundo mineral e se as diferenças que separam os corpos não organizados não terão a mesma origem. Devido a este princípio, a sociedade não é uma simples soma de indivíduos. O sistema formado pela associação destes representa uma realidade específica que tem as suas características próprias. Sem dúvida, nada se pode produzir de coletivo se não houver consciências particulares. Mas esta condição necessária não é suficiente. É necessário ainda que estas consciências se associem, se combinem e se combinem de certa maneira. É desta combinação que resulta a vida social e, por conseguinte, é esta combinação que a explica. Ao agregarem-se, ao penetrarem-se, ao fundirem-se, as almas individuais dão origem a um ser, psíquico se quiser, mas que constitui uma individualidade psíquica de um novo gênero. É, portanto, na natureza desta individualidade e não na das unidades componentes que se deve ir procurar as causas próximas e determinantes dos fatos que nela se reproduzem. O grupo pensa, sente e age de um modo muito diferente do que o fariam os seus membros se acaso estivessem isolados. Portanto, se parte destes últimos, não se poderá compreender absolutamente nada do que se passa no grupo. Numa palavra, entre a psicologia e a sociologia, existe a mesma solução de continuidade que entre a biologia e as ciências físico-químicas. Por conseguinte, todas as vezes que um fenômeno social é diretamente explicado por um fenômeno psíquico, podemos estar certos de que a explicação é falsa. Argumentar-se-á, talvez, que, se a sociedade, uma vez constituída, é com efeito a causa próxima dos fenômenos sociais, as causas que determinaram a sua formação são de natureza psicológica. Aceita-se que, quando os indivíduos estão associados, esta associação pode dar origem a uma vida nova, mas entende-se que ela só se pode realizar por razões individuais. Porém, na realidade, por muito que se recue na história, a associação é o fato mais obrigatório de todos, porque é a causa de todas as outras obrigações. Em virtude do meu nascimento, estou obrigatoriamente ligado a um determinado povo. Disse que, mais tarde, uma vez adulto, aqueço a esta obrigação pelo simples fato de continuar a viver no meu país. Que importa? Este assentimento não lhe tira o seu caráter imperativo. Uma pressão aceite e suportada de bom grado não deixa de ser uma pressão. Aliás, qual poderá ser o alcance de uma tal adesão? Em primeiro lugar, é forçada, pois na grande maioria dos casos nos é material e moralmente impossível despojarmos-nos da nossa nacionalidade. Uma tal renúncia é mesmo geralmente considerada como uma abjuração. Em seguida, ela não pode pôr em causa o passado que não foi consentido e que, no entanto, determina o presente. Não quis a educação que recebi. Mas é ela que, mais do que qualquer outra causa, me prende ao solo natal. Finalmente, não pode ter nenhum valor moral para o futuro, uma vez que ele é desconhecido. Não conheço sequer todos os deveres que um dia me poderão caber na minha qualidade de cidadão. Como poderia eu aceitá-los antecipadamente? Ora, tudo o que é obrigatório, já o demonstramos, tem a sua origem fora do indivíduo. Portanto, enquanto não sairmos do âmbito da história, a associação apresenta o mesmo caráter que os outros fatos e, por conseguinte, explica-se da mesma maneira. Por outro lado, como todas as sociedades nasceram de outras sociedades sem solução de continuidade, podemos estar certos de que, em todo o decurso da evolução social, não houve um momento em que os indivíduos tivessem verdadeiramente de deliberar para saber se entrariam ou não na vida coletiva
ou antes nesta que naquela? Para se poder fazer esta pergunta, seria, pois, necessário retroceder até as origens de qualquer sociedade. Mas as soluções, sempre duvidosas, que se podem dar a tais problemas, nunca podem, de modo algum, afetar o método segundo o qual devem ser tratados os fatos da história. Não temos, portanto, de os discutir, mas enganar-se-iam estranhamente acerca do nosso pensamento se do que precede tirassem a conclusão de que a sociologia, segundo nós, deve ou mesmo pode fazer abstração do homem e das suas faculdades. Pelo contrário, é claro que as características gerais da natureza humana entram no trabalho de elaboração de que resulta a vida social. Simplesmente não são elas que a suscitam ou lhe conferem a sua forma particular. Tornam-na unicamente possível. As causas geradoras das representações, das emoções, das tendências coletivas não são certos estados da consciência dos particulares, mas as condições em que se encontra o corpo social no seu conjunto. É claro que só se podem realizar se as naturezas individuais lhe não forem refratárias, mas estas são apenas a matéria indeterminada que o fator social determina e transforma. A sua contribuição consiste exclusivamente em estados muito gerais, em predisposições vagas e, por conseguinte, plásticas, que não poderiam, por si sós, tomar as formas definidas e complexas que caracterizam os fenômenos sociais se outros agentes não interviessem. Que abismo não há, por exemplo, entre os sentimentos que o homem sente diante de forças superiores à sua e a instituição religiosa com seus credos, as suas práticas tão múltiplas e complicadas, a sua organização material e moral. Entre as condições psíquicas da simpatia que dois seres do mesmo sangue sentem um pelo outro e o conjunto espesso de regras jurídicas e morais que determinam a estrutura da família, as relações das pessoas entre elas, das coisas com as pessoas, etc. Vimos que, mesmo quando a sociedade se reduz a uma multidão desorganizada, os sentimentos coletivos que nela se formam não só podem ser diferentes, como podem opor-se à média dos sentimentos individuais. Quanto maior ainda não será o afastamento quando a pressão que o indivíduo suporta é a de uma sociedade regular, em que a ação dos contemporâneos se acrescenta à das gerações anteriores e à da tradição. Uma explicação puramente psicológica dos fatos sociais deixa, portanto, inevitavelmente escapar tudo o que eles têm de específico, isto é, de social. O que ocultou aos olhos de tantos sociólogos a insuficiência deste método foi o fato de, tomado o efeito pela causa, terem frequentemente citado como condições determinantes dos fenômenos sociais certos estados psíquicos, relativamente definidos e especiais, mas que, na realidade, são consequências daqueles. Assim, considerou-se inato um certo sentimento de religiosidade no homem, um certo mínimo de ciúme sexual, de piedade filial, de amor paterno, etc. E foi a partir daí que se quis explicar a religião, o casamento, a família. Mas a história revela que estas tendências, longe de serem inerentes à natureza humana, ou não existem de todo em certas condições sociais, ou manifestam tais variações de uma sociedade para outra, que o resíduo que se obtém depois de se eliminarem todas estas diferenças, e que unicamente se pode considerar de origem psicológica, se reduz a algo de vago e de esquemático, que deixa os fatos que interessa explicar a uma distância infinita. Quer isto dizer, portanto, que longe de serem a base da organização coletiva, estes sentimentos resultam dela. Nem sequer está de forma nenhuma provado que a tendência para a sociabilidade tenha sido, desde a origem, um instinto congenital do gênero humano. É muito mais natural ver nela um produto da vida social que lentamente se organizou em nós, porque é um fato de observação que os animais são ou não sociáveis conforme as disposições dos seus habitats os obrigam à vida em comum ou os afastam dela. É ainda necessário acrescentar que, mesmo entre estas tendências mais determinadas e a realidade social, a diferença permanece considerável. Existe um meio de isolar quase completamente o fator psicológico de forma a poder precisar o alcance da sua ação. 2 pontos.
é indagar de que maneira a raça afeta a evolução social. Com efeito, os caracteres étnicos são de ordem orgânico-psíquica. A vida social deve, portanto, variar quando eles variam, se os fenômenos psicológicos exercerem sobre a sociedade a eficácia causal que se lhes atribui. Ora, não conhecemos nenhum fenômeno social que esteja incontestavelmente dependente da raça. Sem dúvida, não podemos atribuir a essa proposição o valor de uma lei, mas, pelo menos, podemos apresentá-la como um fato constante da nossa prática. Encontram-se as formas mais diversas de organização entre sociedades da mesma raça, ao passo que se observam semelhanças surpreendentes entre sociedades de raças diferentes. A cidade existiu entre os fenícios, assim como entre os romanos e os gregos. Encontramos-la em vias de formação entre os cabildas. A família patriarcal era quase tão desenvolvida entre os judeus como entre os hindus, mas não a encontramos entre os eslavos, que, no entanto, são de raça ariana. Em contrapartida, o tipo familiar que ainda encontramos existe também entre os árabes. Por toda a parte se encontra a família maternal e o clã. Do ponto de vista étnico, o pormenor das provas judiciárias e das cerimônias nupciais é idêntico entre os povos mais diferentes. Se assim é porque a contribuição psíquica é demasiado geral para predeterminar o curso dos fenômenos sociais. Dado que não implica uma forma social de preferência a outra, não pode explicar nenhuma. Há, é verdade, um determinado número de fatos que é costume atribuir à influência da raça. Assim se explica, nomeadamente, que o desenvolvimento das letras e das artes tenha sido tão rápido e intenso em Atenas e tão lento e medíocre em Roma. Mas, apesar de clássica, esta interpretação dos fatos nunca foi demonstrada metodicamente. Parece bem tirar quase toda a sua autoridade unicamente da tradição. Nem sequer se tentou saber se uma explicação sociológica dos mesmos fenômenos era possível, e estamos convencidos que ela poderia ser tentada com sucesso. Em suma, quando se atribui com esta rapidez o caráter artístico da civilização ateniense a faculdades estéticas congenitais, procede-se mais ou menos como na Idade Média, quando se explicava o fogo pelo flogisto e os efeitos do ópio pela sua virtude dormitiva. Por fim, se de fato a evolução social tivesse a sua origem na constituição psicológica do homem, não se compreende como poderia ter se realizado. Porque então seria necessário admitir que tem como propulsor alguma força inerente à natureza humana. Mas que força poderia ser? Seria essa espécie de instinto a que se refere Comte e que incita o homem a realizar cada vez mais a sua natureza? Mas isso equivale a responder a pergunta com outra pergunta e explicar o progresso por uma tendência inata para o progresso, verdadeira entidade metafísica de que nada, aliás, prova a existência. Porque mesmo as espécies animais mais avançadas não se sentem de forma alguma atormentadas pela necessidade de progredir, e mesmo entre as sociedades humanas, há muitas que folgam em manter-se indefinidamente estacionárias. Seria, como parece crer Spencer, a necessidade de uma maior felicidade que as formas cada vez mais complexas da civilização estariam destinadas a realizar cada vez melhor? Seria então necessário estabelecer que a felicidade cresce com a civilização, e nós já mostramos algures todas as dificuldades que esta hipótese levanta. Mas ainda há mais. Mesmo que se acabasse por ter de aceitar um ou outro destes dois postulados, não seria por isso que o desenvolvimento histórico se tornaria inteligível, porquanto a explicação que daí resultaria seria puramente finalista. E nós já mostramos que os fatos sociais, assim como todos os fenômenos naturais, não podem ser explicados pelo simples fato de se mostrar que servem para alguma coisa. Ainda que se tenha provado que as organizações sociais, cada vez mais complexas, que se sucederam no decorrer da história, têm tido como efeito satisfazer cada vez mais esta ou aquela nossa tendência fundamental, nem por isso se explicou como aquelas se produziram. O fato de serem úteis não nos indica o que as fez aparecer. E mesmo que explicássemos
como conseguimos imaginá-las e planificá-las com antecedência, de modo a termos uma ideia dos serviços que podíamos esperar delas, e este é já um problema difícil, os desejos de que podiam assim ser objeto não tinham a propriedade de as tirar do nada. Numa palavra, admitindo que elas constituem os meios necessários para atingir o fim que se pretende, o problema mantém-se. Como, isto é, de que e por intermédio de que foram estes meios constituídos. Portanto, chegamos à seguinte regra. A causa determinante de um fato social deve ser procurada entre os fatos sociais antecedentes e não nos estados da consciência individual. Por outro lado, concebe-se facilmente que tudo o que precede se aplica tanto à determinação da função como da causa. A função de um fato social não pode ser senão social, isto é, consiste na produção de efeitos socialmente úteis. Sem dúvida, pode acontecer, e acontece na realidade, que, por via indireta, sirva também o indivíduo. Mas a sua razão ser imediata não é este resultado feliz. Podemos, portanto, completar a proposição anterior dizendo: a função de um fato social deve ser sempre procurada na relação existente entre ele e um determinado fim social. É a partir dos fatos de os sociólogos terem frequentemente ignorado esta regra e considerado os fenômenos sociais de um ponto de vista demasiado psicológico que as suas teorias parecem a muitos espíritos demasiado vagas, flutuantes e afastadas da natureza particular das coisas que julgam explicar. O historiador, nomeadamente, que vive na intimidade da realidade social, não pode deixar de sentir fortemente até que ponto estas interpretações demasiado gerais são impotentes para tornar a juntar os fatos. E foi, sem dúvida, o que causou, em parte, a desconfiança que a história frequentemente testemunhou à sociologia. Isto não significa, por certo, que o estudo dos fatos psíquicos não seja indispensável ao sociólogo. Se a vida coletiva não deriva da vida individual, ambas estão intimamente relacionadas. Se a segunda não pode explicar a primeira, poderá, pelo menos, facilitar a sua explicação. Em primeiro lugar, como mostramos, é incontestável que os fatos sociais são produzidos por uma elaboração sui generis de fatos psíquicos. Mas, além disso, esta própria elaboração não deixa de ter analogia com a que se realiza em cada consciência individual e que transforma progressivamente os elementos primários, abre parêntese, sensações, reflexos, instintos, fecha parêntese, que originalmente a constituem. Não foi sem razão que se afirmou que o próprio eu era uma sociedade, assim como o organismo, embora de outra maneira. E há já muito que os psicólogos mostraram toda a importância do fator associação para a explicação da vida do espírito. Mas ainda que uma cultura biológica, uma cultura psicológica, portanto, constitui para o sociólogo uma propedêutica necessária. Mas só lhe será útil com a condição de se libertar dela depois de a ter admitido e de a ultrapassar, completando-a com uma cultura especialmente sociológica. É necessário que renuncie a fazer da psicologia, de certa forma, o centro das suas operações, o ponto de onde devem partir e onde devem reconduzi-lo às incursões que arrisca no mundo social e que se coloque mesmo no centro dos fatos sociais, para observá-los bem de frente e sem intermediários, exigindo apenas à ciência do indivíduo uma preparação geral e, se necessário, sugestões úteis. 3. Uma vez que os fatos de morfologia social são da mesma natureza que os fenômenos fisiológicos, devem ser explicados segundo esta mesma regra que acabamos de enunciar. Todavia, de tudo o que precede, resulta que eles desempenham um papel preponderante na vida coletiva e, por conseguinte, nas explicações sociológicas. Então, se a condição determinante dos fenômenos sociais consiste, como mostramos, no próprio fato da associação, eles devem variar consoante as formas desta associação, isto é, consoante as maneiras como estão agrupadas as partes constituintes da sociedade.
Por outro lado, dado que o conjunto determinado que deriva da reunião dos elementos de todas as naturezas que entram na composição de uma sociedade constitui o seu meio interno, tal como o conjunto dos elementos anatômicos, dispostos no espaço de uma certa maneira, constitui o meio interno dos organismos, poder-se-á dizer, a origem primeira de qualquer processo social de certa importância deve ser procurada na constituição do meio social interno. É possível mesmo um maior rigor. Com efeito, os elementos que compõem este meio são de duas espécies, as coisas e as pessoas. Entre as coisas, é necessário englobar, além dos objetos materiais que estão incorporados na sociedade, os produtos da atividade social anterior, o direito constituído, os costumes instituídos, os monumentos literários, artísticos, etc. Mas é evidente que não é nem de uns nem de outros que pode vir o estímulo que determina as transformações sociais, porque eles não contêm nenhuma força motriz. Seguramente, devemos tê-los em linha de conta nas explicações que tentaremos. Têm, com efeito, um certo peso na evolução social, cuja rapidez e mesmo direção variam consoante o que eles são, mas nada têm do que é necessário para a pôr em movimento. São a matéria à qual se aplicam as forças vivas da sociedade, mas não libertam por si próprios nenhuma força viva. Fica, portanto, como fator ativo, o meio propriamente humano. O principal esforço do sociólogo deverá, pois, tender para o descobrimento das diferentes propriedades deste meio que são suscetíveis de exercer uma influência sobre o curso dos fenômenos sociais. Até agora, encontramos duas séries de características que correspondem eminentemente a esta condição. É o número das unidades sociais, ou como dissemos também, o volume da sociedade e o grau de concentração da massa, ou aquilo a que chamamos a densidade dinâmica. Deve-se entender por este último termo não o estreitamento puramente material do agregado, que não pode ter efeito se os indivíduos, ou melhor, os grupos de indivíduos, se mantiverem separados por vácuos morais, mas o estreitamento moral de que o anterior é apenas o auxiliar e bastante geralmente a consequência. A densidade dinâmica pode definir-se para um volume igual em função do número dos indivíduos que efetivamente têm relações, não só comerciais, mas também morais. Isto é, que não só trocam serviços ou fazem concorrência entre si, mas também vivem uma vida comum. Pois, como as relações puramente econômicas deixam os homens separados, podemos tê-los muito próximos, sem por isso participarem da mesma existência coletiva. Os negócios que se realizam por cima das fronteiras que separam os povos não fazem que essas fronteiras deixem de existir. Ora, a vida comum só pode ser influenciada pelo número daquelas que nela colaboram eficazmente. É essa a razão porque o grau de coalescência dos segmentos sociais é o que melhor exprime a densidade dinâmica de um povo. Pois, se cada agregado parcial forma um todo, uma individualidade distinta, separada das outras por uma barreira, é porque a atividade dos seus membros em geral permanece localizada. Se, pelo contrário, estas sociedades parciais estão todas confundidas no seio da sociedade total ou tendem a confundir-se, é porque, na mesma medida, o círculo da vida social se alargou. Sobre a densidade material, se, pelo menos, se entender por isso não só o número dos habitantes por unidade de superfície, mas também o desenvolvimento das vias de comunicação e transmissão, evolui habitualmente à mesma cadência que a densidade dinâmica e, em geral, pode servir para medi-la, pois, se as diferentes partes da população tendem a aproximar-se, é inevitável que abram caminhos que permitam esta aproximação. E, por outro lado, só se podem estabelecer relações entre pontos distantes da massa social se essa distância não for um obstáculo, quer dizer, se for de fato suprimida. Há, no entanto, exceções, e expor-nos-íamos a sérios erros se apreciássemos sempre a concentração moral de uma sociedade segundo o grau de concentração material que apresenta.
As estradas, as linhas de caminho de ferro, etc., podem servir mais para o desenvolvimento dos negócios que para a fusão das populações, que só exprimem, neste caso, de uma forma muito imperfeita. É o caso da Inglaterra, cuja densidade material é superior à da França e onde, no entanto, a coalescência dos segmentos está muito menos desenvolvida, como atesta a persistência do espírito local e da vida regional. Já mostramos algures como qualquer aumento do volume e da densidade dinâmica das sociedades, tornando a vida social mais intensa, alargando o horizonte que cada indivíduo abrange com o pensamento e preenche com a sua atividade, modifica profundamente as condições fundamentais da existência coletiva. Não vamos referir novamente à aplicação que então fizemos deste princípio. Acrescentemos apenas que nos serviu para analisar não só a questão, ainda muito geral, que era o objeto deste estudo, mas também muitos outros problemas mais particulares e que podemos assim verificar a sua exatidão através de um número considerável de experiências. Todavia, estamos longe de pensar que encontramos todas as particularidades do meio social suscetíveis de desempenharem um papel na explicação dos fatos sociais. Tudo o que podemos dizer é que foram as únicas que destrinçamos e que não fomos induzidos a procurar outras. Mas esse tipo de preponderância que atribuímos ao meio social e mais particularmente ao meio humano, não implica que se deva haver nisso uma espécie de fato último e absoluto para além do qual não se deva passar. Pelo contrário, é evidente que a situação em que ele se encontra em cada período da história depende também de causas sociais, algumas das quais são inerentes à própria sociedade, ao passo que outras estão ligadas às ações e às reações que se estabelecem entre esta sociedade e as suas vizinhas. Aliás, a ciência não conhece causas primeiras, no sentido absoluto do termo. Para ela, um fato é primário simplesmente quando é suficientemente geral para explicar um grande número de outros fatos. Ora, o meio social é certamente um fator deste gênero, pois, quaisquer que sejam as causas, as modificações que nele se produzem repercutem-se em todas as direções do organismo social e não podem deixar de afetar mais ou menos todas as funções. O que acabamos de dizer acerca do meio geral da sociedade pode repetir-se acerca dos meios restritos de cada um dos grupos particulares que ela encerra. Por exemplo, a vida familiar será completamente diferente consoante a família for mais ou menos numerosa, mais ou menos fechada sobre si mesma. Da mesma maneira, se as corporações profissionais se reconstituem de forma que cada uma delas esteja ramificada em toda a extensão do território, em vez de continuar circunscrita, como antigamente, aos limites de uma cidade, a ação que irão exercer será muito diferente da que exerceram outrora. De um modo mais geral, a vida profissional será muito diferente consoante o meio próprio de cada profissão esteja fortemente constituído ou tenha uma trama frouxa como atualmente. Todavia, a ação destes meios particulares não pode ter a importância do meio geral, pois eles próprios estão submetidos à influência deste último. É sempre a este que se deve voltar. É a pressão que exerce sobre estes grupos parciais que faz variar a constituição deles. Esta concepção do meio social enquanto fator determinante da evolução coletiva é da maior importância, pois, se a rejeitarmos, a sociologia ficará na impossibilidade de estabelecer qualquer relação de causalidade. Com efeito, afastada esta ordem de causas, não existem condições concomitantes das quais possa depender os fenômenos sociais. Pois, se o meio social externo, isto é, o que é formado pelas sociedades circundantes, é suscetível de exercer alguma ação, será quase só sobre as funções que têm como objetivo o ataque e a defesa, e, além disso, só poderá fazer sentir a sua influência por intermédio do meio social interno. As principais causas do desenvolvimento histórico não estariam, portanto, entre as circunfusa. Estariam todas no passado. Elas mesmas fariam parte desse desenvolvimento do qual constituiriam simplesmente fases mais antigas.
Os acontecimentos atuais da vida social não derivam do estado atual da sociedade, mas dos acontecimentos anteriores, dos precedentes históricos, e as explicações sociológicas consistiriam exclusivamente em ligar o presente ao passado. É verdade que isto pode parecer suficiente. Não se diz correntemente que a história tem precisamente como objetivo encadear os acontecimentos segundo a sua ordem de sucessão? Mas é impossível conceber como é que o estado a que chegou a civilização num determinado momento poderia ser a causa determinante do estado seguinte. As etapas que a humanidade percorre sucessivamente não dão origem umas às outras. Compreende-se que os progressos realizados numa determinada época no campo jurídico, econômico, político, etc., tomem possíveis novos progressos, mas em que é que os predeterminam? São um ponto de partida que permite levar mais longe. Mas o que é que nos incita a ir mais longe? Seria necessário, então, admitir uma tendência interna que leva a humanidade a ultrapassar incessantemente os resultados adquiridos, seja para se realizar completamente, seja para aumentar a sua felicidade, e o objetivo da sociologia seria encontrar a ordem segundo a qual se desenvolveu essa tendência. Mas, sem voltarmos às dificuldades que implica tal hipótese, em todo caso, a lei que exprime este desenvolvimento não pode ter nada de causal. Com efeito, uma relação de causalidade só poderá ser estabelecida entre dois fatos dados. Ora, esta tendência que se supõe ser a causa deste desenvolvimento não é dada, é apenas postulada e construída pelo espírito com base nos efeitos que se lhe atribuem. É uma espécie de faculdade motriz que imaginamos sobre o movimento a fim de explicá-lo. Mas a causa eficiente de um movimento só pode ser um outro movimento, não uma virtualidade deste gênero. Tudo aquilo, portanto, que atingimos experimentalmente na espécie é uma sucessão de modificações entre as quais não existe vínculo causal. O estado antecedente não produz o consequente, sendo a relação entre eles exclusivamente cronológica. Por isso, nestas condições, é impossível qualquer previsão científica. Bem podemos dizer como as coisas se sucederam até agora, mas não a ordem porque se sucederão de hoje em diante, pois a causa da qual se supõe dependerem não está cientificamente determinada, nem é determinável. Admite-se habitualmente, é verdade, que a evolução prosseguirá no mesmo sentido do passado, mas isto é um mero postulado. Nada nos assegura que os fatos realizados exprimem de modo suficientemente completo a natureza desta tendência para que se possa conjecturar o termo a que esta aspira a partir daqueles pelos quais passou sucessivamente. E por que razão haveria de ser retilínea a direção que segue e que imprime? A razão por que o número das relações causais estabelecidas pelos sociólogos é tão restrito é que, à parte algumas exceções, de que Montesquieu é o exemplo mais ilustre, a antiga filosofia da história interessou-se unicamente por descobrir o sentido geral do desenvolvimento da humanidade, sem procurar ligar as fases desta evolução a qualquer condição concomitante. Por grandes que fossem os serviços que Comte prestou à filosofia social, os termos em que ele põe o problema sociológico não diferem dos anteriores. Assim, a sua célebre lei dos 3 estados não tem nada a ver com uma relação de causalidade. Mesmo que fosse exata, só seria e só poderia ser empírica, e um relance sumário pela história passada do gênero humano. É de uma forma inteiramente arbitrária que Comte considera o 3º estado como o estado definitivo da humanidade. Quem nos diz que não surgirá um outro no futuro? Finalmente, a lei que domina a sociologia de Spencer não parece ser de natureza diferente. Mesmo que fosse verdade, tendermos atualmente a procurar a nossa felicidade numa civilização industrial, nada nos afiança que mais tarde não a procuremos em outro lado. Ora,
A generalidade e a persistência deste método provém do fato de vermos frequentemente no meio social um sustentáculo do progresso e não a causa que o determina. Por outro lado, é também em relação a este meio que devemos medir o valor útil, ou, como dissemos, a função dos fenômenos sociais. Entre as modificações que ocasiona, servem as que se relacionam com o estado em que ele se encontra, dado que este é a condição essencial da existência coletiva. Ainda deste ponto de vista, cremos, a concepção que acabamos de expor é fundamental, pois só ela permite explicar como o caráter útil dos fenômenos sociais podem variar, sem, contudo, depender de arranjos arbitrários. Com efeito, se imaginarmos a evolução histórica movida por uma espécie de vis a tergo, que impele os homens para a frente, dado que uma tendência motriz não pode ter senão um único fim, só pode existir um ponto de referência em relação ao qual se calcula a utilidade ou a nocividade dos fenômenos sociais. Daí resulta que só existe e só pode existir um único tipo de organização social que convenha perfeitamente à humanidade e que as diferentes sociedades históricas não são senão aproximações sucessivas deste modelo único. Não é necessário mostrar como é inconciliável hoje em dia um tal simplismo, com a variedade e a complexidade reconhecidas das formas sociais. Se, pelo contrário, a conveniência ou a inconveniência das instituições só pode estabelecer-se em relação a um determinado meio, como estes meios são diversos, há desde logo uma diversidade de pontos de referência e, por conseguinte, de tipos que, embora sendo qualitativamente distintos uns dos outros, são todos fundados na natureza dos meios sociais. A questão que acabamos de tratar está, pois, estreitamente ligada àquela que diz respeito à constituição dos tipos sociais. Se há espécies sociais, é porque a vida coletiva depende, antes de mais, de condições concomitantes que apresentam certa diversidade. Se, pelo contrário, as principais causas dos acontecimentos sociais estivessem todas no passado, cada povo seria simplesmente o prolongamento daquele que o precedeu, e as diferentes sociedades perderiam a sua individualidade para não serem mais que momentos diversos de um único e mesmo desenvolvimento. Dado que, por outro lado, a constituição do meio social resulta do modo de composição dos agregados sociais, de tal modo que estas duas expressões são, no fundo, sinônimas, temos agora a prova de que não há caracteres mais essenciais do que aqueles que apontamos com base na classificação sociológica. Por fim, deve-se compreender agora, melhor que anteriormente, quão injusto seria apoiar-se nos termos condições exteriores e meio para acusar o nosso método de procurar as fontes da vida fora do ser vivo. Muito pelo contrário, as considerações que se acabam de ler conduzem à ideia de que as causas dos fenômenos sociais são internas à sociedade. É antes a teoria que faz derivar a sociedade do indivíduo que se poderia com justiça acusar de procurar tirar o interior do exterior e o mais do menos, pois que explica o ser social por algo diferente dele próprio e tenta das partes deduzir o todo. Os princípios que precedem desconhecem tão pouco o caráter espontâneo de qualquer ser vivo que, se os aplicarmos à biologia e à psicologia, teremos de admitir que também a vida individual se elabora inteiramente no interior do indivíduo. 4. A partir das regras estabelecidas anteriormente, deduz-se uma certa concepção da sociedade e da vida coletiva. Existem, relativamente a esta questão, duas teorias opostas. Para Hobbes e Rousseau, dentre outros, existe uma solução de continuidade entre o indivíduo e a sociedade. O homem é, portanto, naturalmente refratário à vida comum e só obrigado a se conformar com ela. Os fins sociais não são simplesmente o ponto de encontro dos fins individuais. São-lhes até contrários. Assim, para fazer com que o indivíduo os siga, é necessário exercer sobre ele uma pressão, e é na instituição e na organização desta pressão que consiste por excelência a obra social. Simplesmente, visto que o indivíduo é considerado a única e exclusiva realidade do reino humano, esta organização,
que tem por objetivo tolhê-lo e refreá-lo, só pode ser concebida como artificial. Não é fundada na natureza, pois destina-se a exercer violência sobre ela, impedindo-a de produzir os seus efeitos antissociais. É uma obra de arte, uma máquina construída inteiramente pelo homem que, como todos os produtos deste gênero, é o que é porque os homens assim o quiseram. Um decreto da vontade a criou. Um outro decreto poderá transformá-la. Nem Hobbes nem Rousseau parecem ter notado tudo o que há de contraditório em admitir que o indivíduo seja ele próprio autor de uma máquina que tem por função essencial dominá-lo e oprimi-lo, ou pelo menos, pareceu-lhes que, para fazer desaparecer esta contradição, bastava dissimulá-la aos olhos das suas vítimas com o hábil artifício do pacto social. Os teóricos do direito natural, os economistas e, mais recentemente, Spencer, inspiraram-se na ideia contrária. Para estes, a vida social é essencialmente espontânea e a sociedade uma coisa natural. Mas, se lhe conferem este caráter, não é porque lhe reconheçam uma natureza específica, e sim por lhe encontrarem o fundamento na natureza do indivíduo. À semelhança dos pensadores anteriores, não veem nela um sistema de coisas existindo por si só, devido a causas que lhes são específicas. Mas, enquanto os primeiros a concebiam unicamente como um arranjo convencional, sem qualquer ligação com a realidade, e, por assim dizer, suspenso no ar, estes dão-lhe por esteios os instintos fundamentais do coração humano. O homem é naturalmente propenso à vida política, familiar, religiosa, ao intercâmbio, etc. E destas tendências naturais é que deriva a organização social. Por conseguinte, onde quer que ela seja normal, não tem necessidade de se impor. Sempre que recorre à coação, é porque não é o que deve ser ou porque as circunstâncias são anormais. Em princípio, basta deixar desenvolver livremente as forças individuais para que elas se organizem socialmente. Não compartilhamos de nenhuma destas doutrinas. Sem dúvida, consideramos a coação a característica de qualquer fato social. Simplesmente, esta coação não resulta de uma maquinação mais ou menos engenhosa destinada a esconder aos homens as armadilhas em que se prenderam a si próprios. É simplesmente devido ao fato de o indivíduo se encontrar perante uma força que o domina e à qual se submete, mas esta força é natural. Não deriva de um arranjo convencional que a vontade humana acrescentou à realidade. Emana das próprias entranhas da realidade. É o produto necessário de determinadas causas. Por isso, para levar o indivíduo a submeter-se voluntariamente a ela, não é necessário recorrer a nenhum artifício. Basta fazer-lhe tomar consciência do seu estado de dependência e de inferioridade naturais, quer por uma representação sensível e simbólica, por meio da religião, quer por uma noção adequada e definida pela ciência. Como a superioridade que a sociedade tem sobre ele não é simplesmente física, mas também intelectual e moral, esta nada tem a recear do livre exame, desde que seja utilizado corretamente. A reflexão, fazendo compreender ao homem quanto o ser social é mais rico, mais complexo e mais duradouro que o ser individual, não pode senão revelar-lhe as razões inteligíveis da subordinação que dele se exige e dos sentimentos de dedicação e de respeito que o hábito gravou no seu coração. Portanto, só uma crítica singularmente superficial poderia acusar a nossa concepção da coação social de reproduzir as teorias de Hobbes e de Maquiavel. Mas se, contrariamente a estes filósofos, afirmarmos que a vida social é natural, não é porque encontramos a sua origem na natureza do indivíduo, é por ela derivar diretamente do ser coletivo que é, por si mesma, uma natureza sui generis. É por resultado da elaboração especial a que estão submetidas as consciências particulares devido à sua associação, da qual emana uma nova forma de existência. Se, portanto, de acordo com uns, reconhecemos que ela se apresenta ao indivíduo sob o aspecto da coação, admitimos também
à semelhança dos outros, que ela é um produto espontâneo da realidade. E o que liga logicamente estes dois elementos, aparentemente contraditórios, é que a realidade de onde emana ultrapassa o indivíduo. Quer isto dizer que os termos coação e espontaneidade não têm na sua terminologia o sentido dado por Hobbes ao primeiro e por Spencer ao segundo. Em resumo, a maior parte das tentativas que foram feitas para explicar racionalmente os fatos sociais pode objetar-se que ou faziam desaparecer qualquer ideia de disciplina social ou só conseguiam conservá-la graças a falsos subterfúgios. Pelo contrário, as regras que acabamos de expor permitiriam construir uma sociologia que veria no espírito de disciplina a condição essencial de toda a vida em comum, fundamentando-o ao mesmo tempo na razão e na verdade.